tentar morrer, pode trabalhar com a magia, mas Não. não tem a Então, força, né? eles caíram em entropia, assim que nem nós caímos em entropia. E para sair dessa entropia precisa um grande esforço, precisa estar se debater, né? É que nem a pessoa que está presa, amarrada em alguma coisa, ela tem que se debater muito para se soltar. Então a entropia iguala. A entropia é uma lei, né? Que nós temos uma conferência aí para frente, que iguala tudo por baixo. E aqueles que depois que acabou a escola, aquela escola, todo mundo foi caindo para entropia. Já estava em entropia. A escola estava em entropia. Aí as pessoas estavam em entropia. Mas ainda estavam se iludindo, né, que estava na escola. E depois a escola acabou, a entropia tomou conta. Porque se não se dá a oitava, não cai. Cai. Se não se dá a oitava, se não vai arrochando, como podemos dizer, vai caindo em entropia, não fica parado, não fica estático. Nada fica estático, nada, nada, nada. Se nós deixar a nossa casa assim, sair dela e ficar 15 dias fora, a Grace vai ver. Nós não estava ali para sujar a casa, mas ela não ficou limpa igual. Ela vai decaindo, a sujeira. Quando a gente volta, a gente percebe que está pior do que a gente como deixou. Então, se não se dá a oitava, o trabalho não prossegue. Nada prospera, nada. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma construção, um casamento, uma comida que está fazendo, qualquer coisa, qualquer. Precisa da oitava. E precisa ir arrochando, e cada dia fazendo um pouquinho mais e lutando para fazer um pouquinho melhor. Se nós paramos, relaxamos, é certo que vai decair. Decai, não tem jeito. Essa é a lei da entropia e a lei de oitava. Se não se dá a oitava, se não se melhora, não fica parado, ela decai. Então o que aconteceu foi que as pessoas foram decaindo, perdendo a força, perdendo o ânimo e se igualaram a toda a humanidade, que não traz a humanidade, as pessoas que estão fora, que não conhecem o ensinamento, não se consegue trazer para o ensinamento, mas aqueles que estão fora conseguem nos levar para esse círculo, para esse estado de entropia, porque a entropia iguala tudo por baixo. É um exemplo que o mestre dá de 2 vasilhas d'água. Pode botar uma vasilha de água quente do lado de uma vasilha com água fria. A fria não esquenta, mas a quente esfria. E se iguala, e dentro de pouco tempo elas estão iguais. Então esse é o trabalho. Nós temos que manter o fogo aceso. E não... Assim, se nós fizermos as coisas de um jeito, não fazer sempre aquilo do mesmo jeito, sempre o mesmo tom, sempre a mesma profundidade. Nós temos que ir mais fundo, sempre ir mais fundo, e mais, e mais, e mais. Porque senão não deu oitava. Então, dar oitava é aumentar, arrochar cada vez mais. Por exemplo, aqui nós estamos fazendo as conferências
Agora eu dei uma parada nas conferências online, mas é só essa semana. Semana que vem eu vou começar de novo. Dei uma parada porque terminou o ciclo de 50, veio o carnaval justo na semana. Aí eu parei com as conferências, mas agilizei uma divulgação aí online, que foi feita online, foi feito em todo o Brasil, foi feito em Portugal, foi feito na África. E surgiu algumas pessoas e a gente foi dando instruções para essas pessoas, ainda que assim individuais, a gente foi dando instruções. Então é inventar um jeitinho novo de ampliar o trabalho. Essa é uma oitava. É dar uma arrochadinha, apertar mais a catraca, como pode dizer, e não voltar, que a catraca vai e não volta, né? Então nós temos que arrochar e não deixar decair, não deixar voltar. Então isso um trabalho de divulgação e é no nosso trabalho interno também. Se nós fazíamos meia hora ou 10 minutos de reflexão, nós não podemos cair para 5. Nós temos que aumentar para 11, para 12, 15 minutos, meia hora e aumentando. Aumentando na medida que a gente suporta. Porque se aumentar demais, quando vê, não aguenta. Aí decaiu, porque deu uma oitava muito alta. Então a oitava é degraus por degrau. Um degrau, outro degrau, é devagar. Para sustentar essa oitava, senão se sustenta a oitava, cai a entropia, decai. Então isso acontece muito, que por falta de compreensão, falta de amadurecimento. Então, se nós estamos só nesse ritmo, sempre no mesmo ritmo, só fogueando, só assistindo, nós temos que fazer alguma coisa a mais. E essa coisa a mais, nós não podemos depois relaxar, deixar de lado. Nós temos que manter isso e aumentar. Manter e aumentar. Que Porque eu fiquei pensando, depois que eu encontrei ele, aí eu vim refletindo, né? No próprio tema, não é que a gente é melhor do que ninguém, né? Aí eu fiquei pensando, gente, é muito difícil a gente se dar conta do adormecimento, né? É difícil demais. Essas pessoas aí, você vê quantos anos estão aí lutando, né, com ensinamento, aí você chega, não que eu queira convencer ninguém, não que eu seja melhor do que ninguém, aí você sai assim meio triste, né, pensando assim, gente, será que eu estou adormecido assim, que eu não consigo enxergar um palmo à frente do meu nariz, né? Aí você sai se questionando, eu saí assim, bem questionando mesmo, né? Até por isso que desse jeito, é assim que nós estamos. Nós estamos quase igual a essa pessoa. Nós não percebemos que estamos adormecidos porque nós estamos adormecidos. Como é que nós adormecidos vamos perceber que estamos adormecidos? Tem que despertar esses 3%, que é um dos trabalhos que temos que fazer. Despertar esses 3%, mas não desperta os 3 assim, de supetão. Desperta aos pouquinhos. Vai dando oitava, mas é preciso ir arrochando, é preciso dando essas oitavas e sustentar as oitavas, sustentar. Porque não adianta dar uma oitava e não sustentar, aí cai mais baixo do que estava antes. Cai, que quanto mais alto está, mais o tombo é maior, né? Então, não se percebe que está adormecido porque está adormecido. Então tem que achar um jeito, uma forma
E a forma é essa aí. Despertar, lutar para despertar esses 3%, porque esses 3% estão livres. E com esses 3% nós podemos começar o trabalho com esses 3%. É esses 3%. É exatamente por isso que eles não são imprascáveis. Esses 3% são sagrados. Todo mundo tem, pode ser o cara mais bandido do planeta, ele tem os 3% livre. Tem esses 3%. Só que Tá bem, né? não atua. Não atua porque o ego é muito forte e atua nele o ego, só o ego. Mas tem os 3%. Qualquer bandido, qualquer estuprador, qualquer delinquente tem os 3%. A hora que ele quiser trabalhar, esses 3%, é com esses 3% que vai começar. E nós começamos com esses 3%. E esses 3% sabem o que tem que fazer. Conhecem o trabalho. Só falta despertar eles. Então, e vai despertar se dando conta o que eu tenho feito na minha vida diária, o que eu faço. Eu posso mudar? Eu vou mudar. Então, vai começar. Quem conhece o ensinamento já sabe o que tem que fazer, né? Mas, pelo menos, mais ou menos, né? A gente não sabe tudo, mas sabe que tem que morrer, tem que achar um jeito de morrer. Se debater, né? Tem que, como se diz, espernear. Se ficar acomodado, não anda. A entropia pega. A entropia continua, né? Porque a entropia está em todas as coisas. O mundo está em entropia. O planeta está em entropia. Aí nós podemos ver, está em entropia. O ser humano está em entropia. Delinquência, bebedeira, farra, música profana, gritaria, conversa profana. O objetivo da humanidade é ganhar dinheiro, fama, poder, tudo. Então, a humanidade está em entropia. O ser humano está em entropia. A natureza está em entropia. Os rios. A terra já não dá mais nada, já não produz nada. A não ser a custo de adubo. E aí então vem os produtos, já não são completos. A semente das plantas está em entropia, porque o ser humano colocou em entropia. Tudo está em entropia. Os peixes estão sujos. Já não se acha um peixe puro para consumir. Aí, esses peixes de lagoa, de açude, né? Está em entropia, estão tudo em entropia. O alimento para eles, que é dado para eles, está em entropia. Então, tudo está em entropia. O ser humano, o planeta, tudo está em entropia. Então, para dar uma oitava, tem que fazer um esforço muito grande. Tem que fazer um esforço. Na verdade, um super esforço. E assim, a humanidade está aí. Quem conheceu o ensinamento caiu em entropia e está até hoje. É como adormeceu mais do que já estava e está em entropia. Então, é preciso revalorizar. Se as pessoas não revalorizam o ensinamento, não dá um choque. Poxa, eu conheci esse ensinamento há um tempo atrás e aí perdi, agora não tem onde está isso. Vamos ver, vamos procurar, vamos lutar, vamos descobrir. Porque o ensinamento nunca some, ele nunca desaparece total. Ele desaparece, ele fica inacessível
ao indigno. Então tem um dito sábio que o mestre Samael fala, que ao indigno todas as portas estão fechadas, menos uma, a do arrependimento. Então nós temos que revalorizar o que nós conhecemos e nos arrepender de ter permitido que a entropia pegue nós. Então aí vai se abrir as outras portas, porque estão todas fechadas as portas. Só uma que não, só a do arrependimento, que está aberta sempre, nunca se fecha. Então eu tiro uma base por mim, porque eu procurava aí na internet de cima a baixo o ensinamento. Procurava. E estava tudo fechado. Para mim não aparecia nada. Grupo nenhum. Era só esses grupos que a gente sabe que são pseudos mesmo. Esses grupos remanescentes dessas derivações de grupos que foram gnósticos. Então aparecia esses aí. E quando eu me dei conta, eu parei de procurar. Não procuro mais. Me fartei, né, disso. Daí resolvi não procurar mais. Resolvi só ouvir, então, as conferências do mestre Samael. Os áudios. Não ler. Os livros, 5 livros básicos eu tenho em casa. Mas da internet eu não escutava outra coisa. Só escutava os livros, a voz do mestre Samael. Então aí se abriu a porta. Aí a outra porta se abriu, que foi a mostra desse grupo, que esse grupo apareceu. Mas antes estava tudo fechado. Porque eu era indigno, ainda sou. Não vou dizer que agora sou indigno, né? Mas pelo menos mostraram um flashzinho de luz, tá aqui, ó. Então, o que nós temos que fazer é revalorizar o ensinamento, revalorizar o que nós conhecemos e fazer alguma coisa a mais, não só o trivial, só o feijão com arroz, como se diz, né? Compartilhar o ensinamento não é só ser instrutor. Ser instrutor já é uma oitava. Mas antes de ser instrutor, nós podemos compartilhar, podemos fazer muita coisa. Então, e aí é uma oitava. Se nós começamos a compartilhar o ensinamento, é uma pequena oitava, já é uma grande coisa. E depois começar a foguear, é uma oitava. E quando o Nereu começar a dar as conferências, que ele vai ao campo mesmo, vai procurar gente, é outra oitava. E aí tem que continuar dando essas oitavas. Se divulga de um jeito, vou divulgar de outro jeito, mais arrochado ou arrojado, né? Pode ser, qualquer uma das duas. É uma oitava. São oitavas que tem que ir dando e não retroceder. O problema é o retrocesso. Se nós deixamos de praticar alguma coisa, aí cai a entropia. Entra em entropia. E aí perde tudo. Tem que dar as oitavas e manter. Tem que manter essas oitavas em ascendência. Então essa é a lei da oitava e a lei da entropia. E todo mundo está em entropia, a humanidade está em entropia. Pode ver por aí, qualquer um de nós pode ver, as conversas estão em entropia, conversa mole, conversa degenerada. É a entropia que tomou conta. Fala, Grace.
só prestando atenção mesmo. Então, tá. É a lei das oitavas e lei da entropia. É uma coisa muito interessante de refletir e concluir dela, tirar bastante conhecimento, bastante compreensão. Na verdade, Pedro, eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando eu elimino o defeito, conforme eu vou eliminando ele vai liberando a partícula divina dele, né? A consciência, né? Eu vou roubando dele. Mas aí, como que funciona? Porque o defeito eu não mato ele de uma vez, né? Ele vai vindo várias vezes, ele tem. Então, cada vez que eu elimino, vai liberando só uma cispinha daquela essência que corresponde a ele? Vai eliminando um defeito, um detalhe, vai liberando um detalhe. Porque imagine uma bola de barro, um barro, e pulverizado com ouro, por exemplo. O ouro não está tudo junto lá dentro da bola de barro. Ele está pulverizado, está um pouquinho lá, um pouquinho cá. Então, para tirar todo esse ouro demora um tempo, dá um trabalho. Assim mesmo a essência, o ego, imagine que o ego é uma bola de barro. E as nossas chispas estão ali extraviadas dentro dele, dessa massa. Então nós vamos tirando aos pouquinhos, chispinha por chispinha. Então, cada vez que eu elimino ele, eu pego mais uma cispinha. Eu eliminei ele de novo, vem outro, né? Se elimina um defeito, um detalhe de preguiça, de má vontade, de ira, qualquer coisinha, vai despertar a virtude contrária a essa preguiça, essa má vontade, essa ira. E aí eu vou liberar, essa cispinha que eu liberei, ela vai dos 3%, ela vai somar dos 3% ou dos 97%? Dos 97%, porque os 3% estão livres. Ah, entendi. Quem está trabalhando é os 3%. Quem está observando, quem está auto-observando é os 3%. Isso é transferir o centro de gravidade para a essência. Colocar esses 3% a observar os 97%. Então, isso é transferir o centro de gravidade. Transferir para esse trabalho. E vai liberando aos pouquinhos. É aos pouquinhos mesmo, conforme vai... Então, dos 97 vai vindo para os 3, né? Aquela chispa que libera lá, que eliminou um detalhe lá dos 97%, vai sair uma chispa de lá e vai se juntar aos 3%. Aí vai 3%, 0,0000, 3%, vai juntando, vai aumentando. Uhum. Isso vai aumentando. É matemático, né? É que nem uma contabilidade. Não pode haver um lançamento no débito se não houve um lançamento no crédito. Não tem jeito. Se houve um crédito, alguém teve um débito. Então não tem... É assim o trabalho de desintegração também. Quando desintegra um, aumenta lá. Aumenta a essência. Então tem um débito lá e um crédito aqui. E esse é o trabalho. E esse trabalho, dentro desse trabalho, a lei de entropia e a lei de oitava estão aí, dentro desse trabalho. Se eu deixo de trabalhar um detalhe, é a entropia pegando. E se eu trabalho um detalhe hoje, amanhã eu trabalho 2, 3, é a oitava.
E eu não posso voltar mais, eu não devo voltar, deixar de trabalhar no mesmo nível, na mesma temperatura que eu estava trabalhando. Se eu baixar a temperatura, é a entropia pegando. É a entropia que tá em ação. Fala, Henrique. Bom, hoje eu estou sem muitas perguntas. Estou só ouvindo. Tá bom. É, assim mesmo.